Ele mal conseguia andar, mas sua própria nora o expulsou como um lixo. O que ela não sabia é que aquele velho de 83 anos escondia 3 milhões de dólares. E o que ele fez depois, ninguém vai esquecer. O sol da tarde batia forte na praça. São Sebastião, quando Sebastião Rocha arrumou pela última vez os docinhos na sua mesa de plástico branco, aos 83 anos, tinha as mãos trêmulas, mas firmes o suficiente para contar as moedas que sobraram do dia, R$17,50. Nem o suficiente para comprar 1 quilo de açúcar. Seu Sebastião, o senhor vai bem? Perguntou Dona Cleusa, a vendedora de tapioca da barraca ao lado, enquanto guardava suas próprias coisas. Vou sim, Dona Cleusa. Deus sempre provê. Respondeu ele com um sorriso cansado, mas genuíno. A mentira saía naturalmente dos seus lábios. 45 anos mentindo tinha esse efeito. As palavras fluíam como água, escondendo um oceano de segredos que nem Dona Cleusa, nem ninguém na praça, jamais poderia imaginar. Sebastião dobrou a toalha plástica com cuidado, guardou a caixinha de isopor debaixo do braço e caminhou devagar até o ponto de ônibus. O peso nas costas não era só da idade. Era do segredo que carregava desde 1979. Quando descobriu que os executivos da São Rafael Mineração desviavam milhões em royalties do governo federal, se você falar alguma coisa, Sebastião, você e sua família vão sumir do mapa, tinha dito Ricardo Vasconcelos, o diretor financeiro, naquela tarde de dezembro. Mas se ficar quietinho, vai receber uma ajuda mensal generosa. Escolha sabiamente. E ele tinha escolhido, pelo bem da esposa Dalva, pelo filho Marcos, que tinha apenas 10 anos na época. Ele tinha escolhido o silêncio. O que não imaginava era que essa ajuda mensal generosa se transformaria, com o tempo e os juros compostos, numa fortuna de dezenas de milhões de reais espalhados em bancos da Suíça, Panamá e Luxemburgo. O ônibus 174 demorou 20 minutos para chegar. Sebastião subiu devagar, cumprimentou o motorista, Valdecir, que já o conhecia bem, e se sentou no primeiro assento reservado para idosos, durante o trajeto de 40 minutos até o bairro Jardim das Flores, em Campinas. Ele observou pela janela as casas que passavam e pensou em Dalva. 5 anos. 5 anos desde que sua esposa morreu de câncer no pâncreas, levando consigo o único ser humano que conhecia a verdade sobre o dinheiro. Dalva nunca questionou de onde vinham os depósitos mensais que ele dizia ser uns trabalhinhos extras de contabilidade. Ela confiava nele cegamente. E essa confiança era ao mesmo tempo sua salvação e sua maldição. Ponto final, gritou Valdecir. E Sebastião desceu na última parada. A caminhada até a casa do filho era de apenas 5 quarteirões, mas cada passo parecia pesar 1 tonelada. Não era a idade. Era a certeza de que chegaria em casa para mais uma sessão de humilhações, cortesia da nora Fernanda Lima. A casa de 2 andares no Jardim das Flores não era luxuosa, mas estava longe de ser modesta. Marcos ganhava bem como gerente de vendas da concessionária Honda, e Fernanda fazia questão de que todos soubessem disso. O jardim estava impecável. Ela pagava um jardineiro 2 vezes por semana. E havia um Civic 2019 na garagem. Comprado com financiamento em 60 vezes, Sebastião abriu o portão com sua chave e, antes mesmo de pisar na sala, já escutou a voz estridente da nora. Marcos, seu pai chegou e está fedendo a fritura. Manda ele tomar banho antes do jantar. Pelo amor de Deus. Sebastião suspirou e caminhou direto para o pequeno quarto nos fundos da casa. Onde dormia desde que Dalva morreu, Fernanda tinha argumentado que ele precisava de cuidados e não podia mais morar sozinho. Na verdade, ela queria economia. Um idoso em casa significava conta de luz dividida, alimentação subsidiada pela aposentadoria dele e mão de obra gratuita para pequenos serviços domésticos. No banheiro, enquanto a água morna caía sobre seus ombros curvados, Sebastião permitiu-se lembrar de quem realmente era. Em contas espalhadas pelo mundo, tinha o suficiente para comprar 10 casas como aquela. Poderia estar vivendo numa cobertura em Copacabana ou numa fazenda no interior de Minas Gerais. Poderia ter empregados, motorista. Não precisaria vender doces na praça sob o sol escaldante, mas o medo ainda estava lá, mesmo sabendo que a maioria dos executivos da mineradora já tinha morrido.
O próprio Ricardo Vasconcelos morrera de infarto em 2018. Ainda havia aquela sensação de que alguém estava observando, esperando um movimento em falso. Vô, a voz da neta Júlia o tirou dos pensamentos. A menina de 15 anos bateu na porta do banheiro. A mamãe mandou avisar que o jantar está servido. Já vou, minha filha. Júlia era seu único consolo naquela casa. A garota tinha o coração de ouro da avó Dalva e a inteligência aguçada que ele reconhecia em si mesmo. Era a única que ainda o tratava com carinho genuíno, a única que parecia enxergar além do velho que vende doces na praça. Na cozinha, Fernanda já tinha preparado os pratos. Para ela, Marcos e Júlia, filé de frango grelhado com legumes e arroz integral. Para Sebastião, uma porção de feijão com farinha e um pedaço de carne de segunda que estava meio dura. Pai, como foram as vendas hoje? Perguntou Marcos. Mais por educação do que por interesse real. Fraquinhas, meu filho. O pessoal tá sem dinheiro mesmo. Fernanda revirou os olhos. Não sei por que o senhor insiste nessa história de vender doce. Na sua idade, deveria ficar em casa descansando. Assistindo televisão. O que ela realmente queria dizer era: pare de me envergonhar na frente dos meus amigos. Fernanda tinha vergonha de ter um sogro vendedor ambulante. Quando as amigas perguntavam sobre ele, inventava histórias. Dizia que era aposentado da Petrobras, que recebia uma boa pensão. Qualquer coisa que soasse mais respeitável do que a verdade. Fernanda, deixa o vô em paz, murmurou Júlia, mexendo no celular. Você não se mete, mocinha. E, aliás, já terminou a lição de casa. Já. Então vai estudar mais um pouco. Vestibular não é brincadeira. Júlia se levantou da mesa, deu um beijo na testa do avô e subiu para o quarto. Sebastião terminou de comer em silêncio. Lavou sua louça na pia. Fernanda nunca deixava nada para o dia seguinte. E se recolheu ao seu quarto, sentado na cama de solteiro, olhando para as paredes descascadas. Sebastião abriu a gaveta da mesa de cabeceira e tirou uma foto amarelada, ele e Dalva no dia do casamento. 1965. Ela estava radiante no vestido branco simples, ele de terno alugado, mas ambos sorridentes e cheios de sonhos. Dalva, minha querida, sussurrou para a foto. Às vezes eu me pergunto se fiz a escolha certa, se devia ter contado a verdade desde o começo. Mas a foto não respondia e Sebastião guardou-a de volta na gaveta. Amanhã seria mais um dia na praça, mais uma mentira, mais uma humilhação silenciosa. Pelo menos era o que ele pensava. Não sabia que, naquela mesma noite, a 1000 quilômetros de distância, em São Paulo, o último homem que conhecia seu segredo estava sendo velado no cemitério da Consolação. Roberto Andrade, ex-presidente da São Rafael Mineração, havia morrido na terça-feira anterior, aos 91 anos, levando consigo o último fio que prendia Sebastião à sua prisão de silêncio. A liberdade estava mais próxima do que ele imaginava. Na manhã seguinte, Sebastião acordou com o barulho da televisão ligada no volume máximo. Fernanda assistia ao programa da Ana Maria Braga enquanto tomava café e planejava mentalmente a festa beneficente que organizaria no próximo sábado. Era sua grande chance de impressionar as esposas dos empresários locais e, finalmente, ser aceita no círculo social que tanto almejava. Marcos, gritou ela da cozinha. Você confirmou com o buffet? Confirmei. Amor, respondeu o marido, ajeitando a gravata diante do espelho da sala. 3.000 reais por 50 pessoas. Está caro, mas é necessário, cortou Fernanda, secamente. Não dá para fazer economia quando se trata da nossa imagem. A esposa do Dr. Henrique vai estar lá. A do dono da rede de supermercados também. É a nossa oportunidade. Sebastião apareceu na cozinha vestindo a mesma calça de sarja azul marinho e camisa xadrez que usava há 3 anos. Fernanda o olhou de cima a baixo com desdém. Bom dia, murmurou ele, indo direto para o fogão onde restara um pouco de café no bule. Pai, o senhor podia pelo menos cumprimentar direito, disse Marcos, nervoso. Quando Fernanda estava estressada, todos na casa sentiam. Bom dia, filho, bom dia, Fernanda. Ela nem respondeu. Estava absorta mexendo no celular, calculando gastos e organizando detalhes da festa. Tinha encomendado um vestido de 2.000 reais numa boutique do centro.
mandado fazer unhas no salão mais caro da cidade e até contratado uma empresa de decoração para deixar a casa apresentável para suas convidadas. Pai, o senhor vai ficar em casa no sábado? Perguntou Marcos, mastigando uma torrada. Por que pergunta? É que a Fernanda vai receber umas amigas para uma festa beneficente. Ele não vai ficar em casa não, interrompeu Fernanda, sem levantar os olhos do celular. Vai dar uma volta, visitar algum conhecido, sei lá. A casa vai estar cheia de pessoas importantes e eu não posso ficar preocupada com outras coisas. Era assim que ela se referia a ele quando queria ser cruel sem ser direta demais. Sebastião bebeu seu café em silêncio. 45 anos guardando um segredo que poderia comprar e vender todas aquelas pessoas importantes 10 vezes. E ali estava ele sendo tratado como um estorvo na própria casa do filho. Vô, você vai para a praça hoje? Perguntou Júlia, descendo as escadas com a mochila escolar nas costas. E vou sim, minha filha. Posso passar lá depois da escola. Quero comprar um brigadeiro. Júlia, você não vai ficar perambulando por praça, disse Fernanda, finalmente tirando os olhos do celular. Tem que estudar e não fica gastando dinheiro com doce, pelo amor de Deus. É só R$1, mãe. R$1 aqui, R$1 ali. No final do mês são R$30 jogados fora. Dinheiro não nasce em árvore. Sebastião sorriu internamente. Se ela soubesse que ele tinha o suficiente para sustentar a família inteira por gerações, sem ninguém precisar trabalhar. Mas o sorriso murchou rapidamente. Que diferença fazia? O dinheiro estava lá, intocável. Enquanto ele vivia como um peso morto na casa do próprio filho, Marcos saiu para o trabalho, Júlia para a escola, e Fernanda começou sua rotina matinal de exercícios na sala. Ela tinha um personal trainer que vinha 3 vezes por semana, mais uma despesa que o orçamento familiar mal suportava. Seu Sebastião, disse ela, ofegante entre uma série de abdominais e outra. Preciso que o senhor me ajude com umas coisas hoje. Que coisas? A empresa de decoração vai chegar às 2 da tarde. Precisa tirar todos os seus objetos da sala de jantar e do quintal, e se puder dar uma geral na cozinha também, seria bom. Sebastião olhou ao redor. Seus objetos eram uma cadeira de balanço que Dalva tinha ganhado da mãe, uma mesinha onde ele às vezes jogava dominó com Júlia e um vaso de plantas que cuidava com carinho. Mas onde vou colocar as coisas? No seu quarto? Ora, é só por alguns dias depois da festa. O senhor pode voltar a deixar tudo como estava. Não era pedido. Era ordem. Fernanda sempre falava nesse tom quando queria que algo fosse feito sem questionamentos. O resto da manhã foi passado reorganizando a casa. Sebastião carregou seus poucos pertences para o quarto apertado, ajudou a mover móveis e passou o pano em toda a cozinha. Às 11 horas, foi para a praça montar sua mesa de doces. O movimento estava fraco. Como sempre às quartas-feiras, vendeu apenas 8 brigadeiros e 2 beijinhos até a hora do almoço. Dona Cleusa passou para conversar, como fazia todos os dias. Seu Sebastião, o senhor tá meio abatido hoje. Tudo bem em casa, tudo bem. Sim, é que a nora vai dar uma festa e tá todo mundo meio agitado. Festa em casa é sempre um estresse mesmo, concordou ela, ajeitando a barraca de tapioca. Mas pelo menos depois sobra comida boa, né? Sebastião não teve coragem de contar que provavelmente comeria na cozinha. Sozinho, depois que todos os convidados fossem embora. Era sempre assim quando Fernanda recebia visitas. Ele se tornava invisível. À tarde, quando voltou para casa, encontrou a decoradora e 2 ajudantes transformando a sala de estar. Fernanda supervisionava cada detalhe com a precisão de um general planejando uma batalha. Não. A mesa do buffet tem que ficar mais pra cá, orientava ela, gesticulando dramaticamente. E essas flores estão muito simples. Não tem algo mais sofisticado. Temos arranjos de orquídeas importadas, sugeriu a decoradora, uma mulher loira de 40 e poucos anos, toda produzida. Perfeito. Pode trocar. Sebastião subiu para o quarto e ficou por lá o resto da tarde, saindo apenas para ir ao banheiro ou beber água. Quando Marcos chegou do trabalho, a casa estava completamente transformada. Toalhas de linho branco, arranjos florais caríssimos, taças de cristal emprestadas, prataria polida. Nossa, Fernanda, ficou incrível, disse Marcos, genuinamente impressionado. Né? Ela girou no meio da sala como uma menina com vestido novo.
Vai ser perfeito. A Carmen Vitória prometeu que vem. A esposa do deputado também confirmou presença. Se tudo der certo, no ano que vem já estou no Conselho Beneficente da Santa Casa. Durante o jantar, Fernanda não parou de falar sobre a festa, quem viria, o que serviria, que roupa usaria. Júlia escutava com educação fingida, Marcos acenava aprovando tudo e Sebastião comia em silêncio. Ah, e pai, disse Fernanda, como se tivesse acabado de se lembrar. O senhor pode ajudar na cozinha durante a festa. Nada demais, só ficar de olho nas coisas, lavar uma louça ou outra se precisar. Fernanda. Marcos hesitou. O pai é um convidado na nossa casa. Convidado que não paga aluguel, não paga luz, não paga comida. Ela rebateu rapidamente. Um pouquinho de colaboração não mata ninguém, não é mesmo? Seu Sebastião. Todos os olhos se voltaram para ele. Sebastião mastigou devagar, engoliu e respondeu. Claro, minha filha. Se for para ajudar, vou. Isso não tá certo, murmurou Júlia, mas foi logo silenciada pelo olhar firme da mãe. Júlia, vai pro seu quarto estudar, mas eu nem terminei de jantar. Vai pro quarto. A menina se levantou bufando e subiu as escadas batendo os pés. Fernanda suspirou dramaticamente. Essa menina tá muito respondona. Deve ser influência da escola. Ou talvez, pensou Sebastião, ela tenha herdado o senso de justiça da avó. Dalva também não aguentava a injustiça. Também defendia os mais fracos. Era uma das coisas que mais amava nela. Mais tarde, depois que Marcos foi assistir televisão e Fernanda subiu para fazer suas máscaras faciais, Sebastião bateu na porta do quarto de Júlia. Entra, vô! A menina estava sentada na cama, fazendo lição de matemática. O quarto era o único lugar da casa que Fernanda não conseguia controlar completamente. Júlia tinha personalidade forte demais para isso. Desculpa pelo que aconteceu lá embaixo, disse ela, sem levantar os olhos do caderno. Você não tem que se desculpar por nada, minha filha. Mas eu deveria ter falado alguma coisa, defendido você direito. Sebastião se sentou na beirada da cama e fez carinho no cabelo da neta. Você me defende todos os dias. Júlia, só de ser quem você é, de me tratar com carinho, você já faz diferença. Às vezes eu tenho vontade de contar para todo mundo como a mãe trata você. É injusto, vô, muito injusto, se ela soubesse a verdade completa. Se soubesse que ele tinha poder suficiente para mudar tudo aquilo num estalar de dedos. Mas não podia contar, ainda não. A vida nem sempre é justa, minha filha. Mas a gente segue em frente. Você sempre fala isso, porque é verdade. Sebastião deu um beijo na testa da neta e voltou para seu quarto. Deitado na cama estreita, olhando para o teto rachado, pensou em como seria diferente se Dalva ainda estivesse viva. Ela nunca teria permitido que Fernanda o tratasse assim. Dalva tinha um jeito doce, mas firme, de colocar as pessoas no lugar. Faltavam 3 dias para a festa. 3 dias para aguentar mais essa humilhação. Mas alguma coisa no ar parecia diferente naquela noite. Talvez fosse apenas cansaço. Ou talvez fosse o pressentimento de que algo estava prestes a mudar. Sebastião não sabia ainda, mas sua vida estava a poucos dias de uma reviravolta que nem ele conseguiria prever. O sábado amanheceu com um céu azul sem nuvens, como se até o tempo conspirasse para o sucesso da festa de Fernanda. Ela acordou às 6 da manhã, nervosa e eufórica ao mesmo tempo. Conferindo cada detalhe pela 10ª vez, a casa estava impecável. Os arranjos de orquídeas importadas perfumavam o ambiente, e as taças de cristal emprestadas brilhavam sob a luz natural que entrava pelas janelas. Marcos! Gritou ela do banheiro, aplicando sua 3ª máscara facial do dia. Você confirmou que vai buscar o buffet às 3? Confirmei, amor. Respondeu ele da cama, ainda sonolento. Era sábado, seu único dia de descanso da semana. Mas sabia que não haveria paz até a festa acabar. Sebastião levantou cedo e foi direto para a cozinha preparar um café simples. Fernanda havia deixado claro na noite anterior que ele deveria tomar café e desaparecer da área social da casa até às 5 da tarde. Quando os convidados começariam a chegar, "Bom dia, avô", disse Júlia, aparecendo na cozinha de pijama e cabelo desarrumado. "Bom dia, minha filha. Dormiu bem, mais ou menos. A mãe ficou mexendo no quarto até tarde,
Escolhendo roupa, Fernanda apareceu na cozinha usando um roupão de banho rosa e com o cabelo preso em um coque improvisado. Seus olhos brilhavam com uma mistura de ansiedade e expectativa. "Júlia, você vai passar o dia na casa da Amanda, né?" disse ela, indo direto ao ponto. "Por quê? É minha casa também. Porque eu preciso de espaço para receber as convidadas. E você ainda é muito nova para esse tipo de evento." "Que tipo de evento?" "Vão discutir assuntos ultra secretos. Não seja respondona. É um evento beneficente sério, com mulheres importantes da cidade. Comportamento de adolescente não combina." Júlia revirou os olhos, mas não discutiu. Sabia que era inútil argumentar com a mãe quando ela estava nesse estado. "E o vô, ele também vai sair." Fernanda hesitou por um segundo. A verdade é que tinha esquecido completamente do sogro nos seus planejamentos. Seu avô vai ajudar na cozinha. Coisas simples, nada que atrapalhe. Sebastião bebeu seu café em silêncio. Sabia exatamente o que isso significava. Seria tratado como empregado doméstico na própria casa do filho. Às 10 da manhã, Fernanda saiu para o salão fazer cabelo e unhas. Marcos foi buscar mais gelo e algumas bebidas de última hora. Júlia arrumou uma mochila e foi para a casa da amiga Amanda, não sem antes dar um abraço apertado no avô. "Se a mãe for muito chata, me liga que eu volto", sussurrou ela no ouvido dele. "Não precisa, minha filha. Vai se divertir. Sozinho em casa." Sebastião aproveitou para dar uma última arrumada na cozinha e organizar os utensílios que usaria durante a festa. Fernanda havia deixado uma lista detalhada do que ele deveria fazer: manter as travessas do buffet sempre cheias, lavar a louça que fosse acumulando, repor guardanapos e, principalmente, ficar invisível. Às 3 da tarde, o pessoal do buffet chegou com bandejas de salgados sofisticados, doces finos e bebidas importadas. O cheiro de camarão, salmão e outras iguarias tomou conta da casa. Sebastião ajudou a descarregar tudo, organizando cada item nos locais que Fernanda havia determinado. "O senhor é o Sebastião?" perguntou a moça do buffet, uma jovem simpática de uns 20 e poucos anos. "Sou sim. A dona Fernanda falou que o senhor ia ajudar hoje. Qualquer coisa. É só falar comigo, tá?" "Obrigado, minha filha." Às 4h30, Fernanda voltou do salão completamente transformada. Cabelo escovado em ondas perfeitas, unhas feitas, maquiagem impecável. Vestiu o vestido de R$2.000, um modelo azul marinho com detalhes em pedraria, e se olhou no espelho da sala por longos minutos. "Como eu estou?" perguntou para Marcos, que acabara de chegar com mais bebidas. "Linda." "Amor." "Perfeita." E estava mesmo. Fernanda tinha se esforçado para causar a melhor impressão possível, e o resultado era impecável. Pena que toda aquela beleza externa escondia um coração cada vez mais endurecido pela ambição. Às 5 em ponto, a primeira convidada chegou, Carmen Vitória, esposa do maior empresário do ramo de autopeças da região. Fernanda a recebeu com sorrisos exagerados e abraços teatrais. "Carmen, que alegria você ter vindo. Fernanda, querida, a casa está linda e você está deslumbrante. Em 15 minutos, a sala estava cheia, 30 mulheres elegantes, todas muito bem vestidas, todas falando ao mesmo tempo sobre filhos, maridos, viagens e, é claro, caridade. O som das conversas, risos e tinir de taças criava uma atmosfera de festa refinada. Sebastião observava tudo da cozinha, aparecendo na sala apenas para repor alguma travessa vazia ou recolher taças usadas. Algumas convidadas nem o viam. Ele havia se tornado praticamente invisível, como Fernanda queria. "Fernanda, essa entrada de salmão está divina", comentou Lúcia, esposa do dono da rede de supermercados. "Onde você encomendou?" "No La Petite, aquele buffet francês do centro. Só trabalham com ingredientes importados?" Fernanda estava no seu elemento, circulando entre as convidadas, contando histórias exageradas sobre suas conexões sociais, falando sobre viagens que nunca fez e jantares em restaurantes caros que visitara apenas uma vez. Tudo corria perfeitamente até às 7 da noite. Sebastião estava na cozinha lavando uma bandeja, quando escutou Fernanda chamar. "Seu Sebastião, pode trazer mais guardanapos para a mesa do buffet?" Ele secou as mãos,
Pegou um pacote de guardanapos de papel com estampa dourada, mais uma extravagância de Fernanda, e se dirigiu à sala. As convidadas conversavam animadamente, e algumas começavam a mostrar os primeiros sinais do champanhe. Foi ao se abaixar para colocar os guardanapos na mesa do buffet que aconteceu. O pé da mesa estava mal apoiado no tapete, e quando Sebastião esbarrou levemente nela para alcançar o porta-guardanapos, toda a estrutura balançou. O tempo pareceu desacelerar. O conjunto de taças de cristal austríaco, 6 peças que Fernanda havia emprestado da vizinha rica, deslizou lentamente pela toalha de linho. Sebastião tentou alcançá-las, mas seus reflexos de 83 anos não foram rápidos o suficiente. O som do cristal se estilhaçando no chão de porcelanato ecoou pela sala como um tiro. Todas as conversas pararam instantaneamente. 30 pares de olhos se voltaram para Sebastião, que estava de pé no meio dos cacos brilhantes. Com a expressão de quem acabara de testemunhar uma tragédia, o silêncio durou apenas 3 segundos, mas pareceram 3 horas. Sebastião! O grito de Fernanda cortou o ar como uma navalha. O que você fez? Ela atravessou a sala pisando duro, o rosto vermelho de raiva e humilhação. As convidadas observavam a cena com uma mistura de constrangimento e curiosidade mórbida. Fernanda, foi um acidente, tentou explicar Sebastião, a voz saindo mais fraca que o normal. Acidente. Você quebrou um conjunto de cristal austríaco que custa 3 salários do meu marido. Fernanda, calma, sussurrou Marcos, que havia acabado de entrar na sala e percebeu imediatamente o clima tenso. Calma. Ela se virou para o marido como uma fera. Ele quebrou o cristal da dona Helena. Como eu vou explicar isso para ela? As convidadas começaram a trocar olhares desconfortáveis. Algumas fingiam mexer no celular. Outras olhavam para as próprias taças como se fossem a coisa mais interessante do mundo. Minha filha, eu pago, disse Sebastião, a voz tremendo. Pode descontar da minha aposentadoria, da sua aposentadoria de R$600. Fernanda riu com sarcasmo. Vai levar 5 anos para pagar. Foi então que algo quebrou dentro dela. Talvez fosse a pressão de tentar impressionar aquelas mulheres. Talvez fosse a raiva acumulada de anos fingindo que estava tudo bem. Ou talvez fosse simplesmente sua natureza cruel finalmente vindo à tona. Chega! Ela gritou, apontando o dedo para Sebastião. Eu não aguento mais. Não aguento mais sustentar esse velho inútil que só dá prejuízo e vergonha. O silêncio na sala agora era absoluto. Algumas convidadas olhavam para o chão, visivelmente constrangidas. Outras observavam a cena com expressões chocadas. Fernanda, pelo amor de Deus, murmurou Marcos, tentando se aproximar da esposa. Não, ela se afastou dele. Acabou. Eu cansei de fingir que está tudo bem. Cansei de ter vergonha de falar para as pessoas que meu sogro vende doce na praça. Sebastião sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Cada palavra de Fernanda era uma facada, mas ele permaneceu em pé, com a dignidade que ainda lhe restava. Faça suas malas, ela continuou, fora de controle. E sai da minha casa agora mesmo. Vá morrer na rua como um mendigo, já que é isso que você é. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carmen Vitória colocou a taça na mesa e sussurrou algo para a amiga ao lado. Lúcia olhava para Fernanda com uma expressão que misturava choque e desaprovação. Fernanda. Marcos tentou uma última vez. O pai não tem para onde ir. Então escolhe, ela gritou, se virando para o marido. Ou ele ou eu, decide agora. Marcos olhou para o pai, depois para a esposa, depois para as 30 mulheres que assistiam ao pior momento da sua vida. Sua expressão era de um homem derrotado, esmagado entre 2 forças impossíveis de conciliar. O silêncio se estendeu por longos segundos. Pai, disse Marcos finalmente, a voz mal saindo da garganta. Talvez seja melhor o senhor ficar uns dias na casa de algum parente. Sebastião fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de 83 anos, 45 anos de segredos, e uma vida inteira de escolhas que o levaram até aquele momento, quando os abriu novamente. Seu olhar estava sereno, quase resignado. Está bem, disse ele, a voz firme apesar de tudo. Vou arrumar minhas coisas. Ele caminhou em direção ao corredor, passando entre as convidadas que se afastavam para dar passagem. Como se ele fosse contagioso,
Foi então que escutou a porta da frente se abrir com força. Vô! Júlia correu pela sala, passando por todas as mulheres elegantes sem se importar com elas. Vô, isso não tá certo. A menina se jogou nos braços do avô, chorando alto, sem se importar com os olhares ou com a mãe que a chamava aos berros. Júlia, sai da riba dele. Não vou sair. Ela gritou de volta, abraçando Sebastião com força. Isso não tá certo. Ele é meu avô, e eu amo ele. Por um momento, Sebastião se permitiu sentir o amor incondicional da neta. Em meio a toda aquela humilhação, havia ainda uma pessoa naquela casa que o amava de verdade. Está tudo bem, minha filha, sussurrou ele, fazendo carinho no cabelo dela. Está tudo bem. 20 minutos depois, Sebastião saiu pela porta da frente carregando uma mala pequena com suas poucas roupas e a foto de casamento com Dalva. As convidadas já tinham ido embora. Carmen Vitória foi a primeira a sair, murmurando uma desculpa qualquer sobre compromissos urgentes. Júlia estava no quarto, chorando, recusando-se a falar com os pais. Marcos estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos. Fernanda recolhia os cacos de cristal, ainda furiosa, mas já começando a perceber que talvez tivesse ido longe demais. Sebastião caminhou até o ponto de ônibus carregando sua bagagem simples. O céu ainda estava azul, mas para ele, parecia que uma tempestade estava se formando no horizonte. Ele não sabia ainda, mas aquela seria a última vez que aceitaria uma humilhação em silêncio. A mudança estava chegando. O apartamento que Sebastião conseguiu alugar ficava no quarto andar de um prédio antigo no centro de Campinas. 2 cômodos pequenos, uma cozinha do tamanho de um armário e um banheiro sem janela. O aluguel custava R$400 por mês, quase toda a sua aposentadoria. Mas era o que conseguia pagar sem despertar suspeitas. Foram 15 dias de uma solidão que ele não experimentava desde a morte de Dalva. O silêncio do apartamento era quebrado apenas pelo barulho dos carros na rua e pelos gritos dos vizinhos do andar de baixo, que brigavam todas as noites. Sebastião havia tentado manter a rotina de vender doces na praça, mas o coração não estava mais naquilo. Sentava na mesinha de plástico, olhava para os brigadeiros que não vendiam e pensava na expressão de nojo no rosto de Fernanda quando ela gritou que ele deveria morrer na rua como um mendigo. Seu Sebastião, o senhor tá muito magro, disse Dona Cleusa numa tarde de terça-feira. Tá se alimentando direito? Tô sim, Dona Cleusa. É só um período difícil. O senhor brigou com a família. Sebastião hesitou antes de responder. Como explicar que foi expulso de casa por quebrar taças de cristal? Como contar que o próprio filho escolheu a esposa na hora de decidir quem ficava? É complicado. Foi tudo o que conseguiu dizer, à noite, no apartamento silencioso. Sebastião preparava uma janta simples. Geralmente ovo frito com arroz, e comia sozinho assistindo ao Jornal Nacional. As notícias pareciam todas distantes da sua realidade. Políticos brigando, economia em crise, escândalos de corrupção. Nada daquilo o afetava diretamente, mas também nada o interessava. Foi numa quinta-feira, dia 23 de novembro, que tudo mudou. Sebastião estava folheando um jornal velho que encontrara no ponto de ônibus quando uma pequena nota na página de obituário chamou sua atenção. Roberto Andrade, 91 anos, ex-presidente da São Rafael Mineração, faleceu na terça-feira em São Paulo, vítima de complicações cardíacas. Roberto deixa viúva e 3 filhos. O velório aconteceu no cemitério da Consolação. Sebastião leu a nota 3 vezes, o coração acelerando a cada palavra. Roberto Andrade, o último homem vivo que conhecia seu segredo, o último fio que o prendia àquela vida de mentiras. Suas mãos tremeram segurando o jornal. 45 anos. 45 anos vivendo com medo, escondendo uma fortuna, fingindo ser pobre, aceitando humilhações. E agora Roberto estava morto. Levantou-se da cadeira de plástico como se tivesse levado um choque elétrico. Caminhou até a janela e olhou para a rua movimentada lá embaixo. Pessoas indo e vindo, cada uma com seus problemas, suas alegrias, suas vidas normais. Vidas onde não precisavam esconder quem realmente eram. Dalva, sussurrou para o ar. O que eu faço agora, pela primeira vez em 5 anos, não conseguiu ouvir a resposta da esposa morta. O silêncio era absoluto.
e ele entendeu que essa decisão teria que tomar sozinho, naquela noite. Sebastião não conseguiu dormir. Ficou sentado na cama olhando para a foto do casamento, pensando em todos os anos que desperdiçara vivendo uma mentira. Pensou na expressão de asco de Fernanda, na covardia de Marcos, no amor puro de Júlia. Pensou nas contas bancárias espalhadas pelo mundo, acumulando juros que poderiam alimentar centenas de famílias, e pela primeira vez em décadas, permitiu-se sonhar com a possibilidade de ser livre. Na manhã seguinte, Sebastião não foi para a praça. Em vez disso, vestiu sua melhor roupa, uma calça social marrom e uma camisa branca que usava apenas em ocasiões especiais, e saiu em busca de um advogado. Precisava de alguém em quem pudesse confiar, alguém que não fizesse perguntas demais, mas que fosse competente o suficiente para ajudá-lo a organizar sua situação legal. Depois de caminhar pelo centro da cidade por 2 horas, encontrou uma placa discreta: Aline Menezes, Advocacia. O escritório ficava no 2º andar de um prédio comercial simples. Uma sala pequena, mas organizada, com diplomas na parede, e uma estante cheia de códigos jurídicos. Atrás de uma mesa de madeira estava uma mulher de uns 35 anos. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, vestindo um blazer preto e óculos de leitura. Boa tarde, disse ela, levantando os olhos dos papéis. Em que posso ajudá-lo? Boa tarde, doutora. Meu nome é Sebastião Rocha. Eu preciso de uma orientação sobre questões de aposentadoria? Aline gesticulou para a cadeira à sua frente. Pode sentar. Que tipo de problema com aposentadoria? Sebastião se acomodou na cadeira e olhou ao redor. O escritório era modesto, mas havia algo na postura daquela mulher que inspirava confiança. Ela o tratava com respeito, sem pressa, como se ele fosse um cliente importante. É complicado, começou ele. Tenho alguns recursos que nunca declarei ao INSS e agora preciso regularizar minha situação. Recursos como investimentos, imóveis, algo assim. Aline tirou os óculos e o estudou com atenção. Havia algo no olhar daquele senhor que não batia com a história simples de problemas previdenciários. Senhor Sebastião, para eu poder ajudá-lo adequadamente, preciso saber exatamente com o que estamos lidando. Que tipo de recursos são esses? Sebastião hesitou. Durante 45 anos, apenas uma pessoa conhecera a verdade. Agora teria que confiar em uma estranha. Doutora, se eu contar uma história que vai parecer mentira, a senhora me escutaria mesmo assim. Claro, faz parte do meu trabalho. E sigilo profissional existe mesmo. Absolutamente. Tudo o que o senhor me disser fica entre nós. Sebastião respirou fundo e começou. Em 1979, eu trabalhava como contador na São Rafael Mineração. Durante 1h30, ele contou toda a história. O esquema de desvio de royalties, as ameaças, o acordo de silêncio, os pagamentos mensais que se transformaram numa fortuna através de décadas de investimentos e juros compostos. Aline o escutava em silêncio, fazendo anotações ocasionais, sem demonstrar surpresa ou descrença. Quando ele terminou, ela ficou alguns minutos em silêncio, organizando as informações. Senhor Sebastião, disse ela finalmente, o senhor está me dizendo que tem dezenas de milhões de reais espalhados em contas no exterior. Estou. E que vive como um homem pobre há 45 anos. Isso mesmo. Por que decidiu me procurar agora? Porque o último homem que conhecia meu segredo morreu na semana passada. E por quê? Ele hesitou. Porque fui expulso de casa pelo meu próprio filho. Cansei de viver uma mentira. Aline se recostou na cadeira, processando tudo o que havia escutado. O senhor tem documentos que comprovem essas contas. Sebastião abriu uma pastinha velha que trouxera consigo e tirou papéis amarelados, extratos bancários antigos, senhas anotadas à mão. Tenho tudo guardado desde o começo. Aline examinou os documentos com atenção crescente. Os números eram reais. As contas existiam. Aquele homem simples, de roupas gastas e mãos calejadas, era realmente multimilionário. Senhor Sebastião, disse ela, a voz ligeiramente alterada. Isso é extraordinário. Por que o senhor quer regularizar tudo agora? Porque quero parar de ter medo. Quero poder ajudar minha neta. E quero... Ele pausou, procurando as palavras certas. Quero que algumas pessoas aprendam que não devem julgar os outros pela aparência.
Pela primeira vez desde que saíra da casa do filho, Sebastião sorriu. Não era um sorriso amargo ou resignado. Era o sorriso de um homem que acabara de encontrar uma aliada. A doutora aceita me ajudar. Aline olhou novamente para os documentos. Depois para aquele homem que havia passado quase meio século escondendo um segredo impossível. Aceito, disse ela. Mas vou precisar de algumas semanas para organizar tudo. Essa quantidade de dinheiro requer planejamento cuidadoso. Tenho todo o tempo do mundo. E senhor Sebastião? Ela se ensinou para a frente na mesa. O que o senhor pretende fazer quando tudo estiver regularizado? Sebastião pensou na expressão de desprezo de Fernanda, na covardia de Marcos, no amor incondicional de Júlia. Pensou em todos os anos que perdeu vivendo como um fantasma da própria vida. Pretendo viver, disse ele simplesmente. Pela primeira vez em 45 anos, pretendo realmente viver. Quando saiu do escritório de Aline, já era final da tarde, o apartamento pequeno o esperava com seu silêncio familiar, mas alguma coisa havia mudado. O ar parecia mais leve, o futuro mais possível. Naquela noite, Sebastião preparou um jantar um pouco mais elaborado. Comprou um pedaço de picanha na padaria e fez um arroz com temperos. Brindou sozinho com um copo de refrigerante, erguendo-o em direção à foto de Dalva. Minha querida, disse ele para a imagem, acho que nossa vida vai mudar. Lá fora, Campinas continuava sua rotina noturna, mas dentro daquele apartamento pequeno, um homem de 83 anos estava redescobrindo o que significava ter esperança. A liberdade tinha um gosto que ele havia esquecido como era doce. Aline Menezes passou o fim de semana inteiro pensando na história de Sebastião Rocha, sentada em seu apartamento no Cambuí, com os documentos espalhados sobre a mesa de jantar. Ela tentava processar a magnitude do que havia descoberto. Não era todo dia que um multimilionário secreto aparecia no seu escritório vestido como vendedor de doces. Na segunda-feira, ela chegou ao escritório 2 horas mais cedo que o normal e começou a fazer ligações internacionais, primeiro para o Credit Suisse, depois para bancos no Panamá e Luxemburgo. A cada conversa, a realidade da fortuna de Sebastião se tornava mais concreta. Senhora Menezes, a voz do gerente suíço soou cristalina através do telefone. Posso confirmar que o senhor Sebastião Rocha possui conta conosco desde 1982. Não posso dar detalhes sem autorização dele, mas é uma conta muito substancial. Aline agendou um novo encontro com Sebastião para terça-feira às 3 da tarde. Precisava de mais informações, mais documentos. E, principalmente, precisava entender melhor o que aquele homem realmente queria fazer com sua fortuna. Sebastião chegou pontualmente, vestindo a mesma roupa da semana anterior. Parecia mais descansado, como se contar o segredo tivesse tirado um peso dos seus ombros. Como foi o fim de semana, Sr. Sebastião? Tranquilo, pela primeira vez em anos, consegui dormir a noite toda. Falei com seus bancos, a história confere, todas as contas existem e... Bem, o senhor é mais rico do que eu imaginei. Sebastião assentiu calmamente, como se estivessem falando sobre o tempo. 45 anos de juros compostos fazem milagres, né, doutora? Senhor Sebastião, o senhor tem noção de que possui patrimônio suficiente para nunca mais se preocupar com dinheiro, que poderia comprar mansões, carros de luxo, viajar pelo mundo? Tenho, mas não é isso que eu quero. Então me explique o que o senhor quer. Preciso entender para poder ajudá-lo direito. Sebastião se acomodou na cadeira e olhou pela janela do escritório. Lá embaixo, pessoas comuns caminhavam apressadas, cada uma carregando seus problemas cotidianos. Doutora, o senhor sabe o que é ser humilhado pela própria família? Felizmente não. Eu descobri há 2 semanas. Descobri o que é ser tratado como lixo por pessoas que deveriam me amar. Descobri o que é ouvir da própria nora que eu deveria morrer na rua como um mendigo. A voz de Sebastião se mantinha calma, mas Aline percebeu a dor por trás das palavras. E agora, o senhor quer se vingar. Não é vingança, doutora. É justiça. E, principalmente, é libertação. Me explique melhor. Sebastião tirou da pastinha uma foto amarelada. Sua neta Júlia sorrindo no último aniversário. Esta é minha neta. A única pessoa naquela família que me trata com amor verdadeiro. Quero garantir o futuro dela. Quero que ela tenha oportunidades que eu nunca tive coragem de dar. E quanto aos outros,
Meu filho escolheu a esposa quando teve que decidir entre nós dois. Minha nora me humilhou na frente de 30 pessoas. Eles precisam aprender que ações têm consequências. Aline fez algumas anotações. O que o senhor tem em mente? Primeiro, quero regularizar toda a minha situação. Pagar impostos atrasados, deixar tudo legal. Segundo, quero usar parte do dinheiro para ajudar outras pessoas na minha situação. Idosos abandonados pelas famílias. E terceiro, quero mostrar para minha família quem eu realmente sou. Mas de um jeito que eles nunca vão esquecer. Durante as 2 horas seguintes, Aline e Sebastião traçaram um plano detalhado. Ela começaria contatando um contador especializado em patrimônio internacional para regularizar a situação fiscal. Depois, abriria contas no Brasil para facilitar movimentações. E, finalmente, ajudaria Sebastião a executar uma estratégia que ela mesma achou genial. Senhor Sebastião, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como o senhor conseguiu manter esse segredo por tanto tempo? Nunca sentiu vontade de contar para alguém. Contei para minha esposa, mas só parte da verdade. Ela sabia que eu recebia algum dinheiro extra, mas não imaginava quanto, e... Ele hesitou. O medo era mais forte que a vontade de falar. E agora, o medo passou. Não completamente, mas cansei de viver com medo, aos 83 anos. O que podem me fazer? Me matar. Ele deu um sorriso triste. Doutora, quando você é tratado como um inútil pela própria família, a morte para de ser o pior destino possível. Aline se levantou e foi até o arquivo, voltando com uma pasta nova. Então vamos trabalhar, mas antes, preciso que o senhor entenda uma coisa. O que vamos fazer vai mudar sua vida completamente. Não tem volta, eu sei, e vai magoar pessoas que o senhor ama. Algumas pessoas precisam ser magoadas para aprender. Meu filho precisa entender que omissão também é escolha. Minha nora precisa descobrir que humilhar os outros tem preço. E se eles tentarem se aproximar depois, quando descobrirem a verdade... Sebastião ficou em silêncio por alguns minutos, pensando na pergunta. Se for por arrependimento verdadeiro, talvez. Se for por interesse... Bem, doutora, já passei 45 anos da minha vida sendo enganado. Não pretendo passar o resto sendo usado. Aline imprimiu vários documentos e os organizou na pasta nova. Preciso de algumas assinaturas suas. E também preciso que o senhor escolha um contador de confiança. Conheço um excelente, especializado em patrimônio complexo. A doutora escolhe. Eu confio no seu julgamento. Por quê? Mal me conhece. Porque a senhora é a primeira pessoa em anos que me trata como um ser humano digno de respeito. E por quê? Ele sorriu. Porque a senhora não me olhou com pena quando contei minha história. Me olhou com indignação pelo que fizeram comigo. Aline sentiu um aperto no peito. Havia algo naquele homem que despertava nela um instinto protetor que nem sabia que possuía. Senhor Sebastião, posso sugerir algo? Diga, antes de executarmos qualquer plano em relação à sua família, que tal o senhor tentar uma conversa, explicar a situação, dar uma chance para eles se redimirem? Doutora, a senhora já foi humilhada publicamente por alguém que ama. Não. Então confie em mim. Algumas pontes, quando são queimadas, não têm como ser reconstruídas. Pelo menos não do jeito que eram antes. Na semana seguinte, Aline trabalhou como nunca havia trabalhado antes. Contatou Roberto Silva, um contador que atendia empresários de alto patrimônio, explicou a situação, mantendo o necessário sigilo, e começou o processo de regularização. Roberto quase engasgou com o café quando viu os primeiros extratos. Aline, de onde saiu esse cliente? Ele tem mais dinheiro que muito empresário que eu conheço. É uma história longa. O importante é deixar tudo legal. Vai dar um trabalho danado. São décadas de movimentação para regularizar. E os impostos atrasados? Ele quer pagar tudo direitinho. Não importa o valor. Enquanto isso, Sebastião mantinha sua rotina de vender doces na praça, mas agora com um propósito diferente. Observava as pessoas. Pensava em como seria sua nova vida. Planejava os próximos passos. Júlia apareceu numa tarde de quinta-feira, como fazia quase todo dia desde que ele saíra de casa. A menina comprava um doce e ficava conversando por meia hora. Vô, você tá diferente, ela disse mordendo um brigadeiro. Diferente como...
Não sei, mais feliz, menos triste. É que às vezes mudanças que parecem ruins no começo acabam sendo boas, minha filha. Você tá pensando em voltar para casa? Sebastião olhou para a neta com carinho. Em breve, teria que contar a verdade para ela também, mas ainda não era a hora. Não, minha filha. Às vezes a gente precisa seguir em frente. E se a mamãe se arrepender, se ela pedir desculpas, aí vamos ver se o arrependimento é verdadeiro ou se é só interesse. Júlia franziu a testa, sem entender completamente, mas sentindo que havia algo importante por trás das palavras do avô. Naquela noite, Aline ligou para Sebastião com boas notícias. Senhor Sebastião, conseguimos acesso a todas as contas. O Roberto está organizando a documentação fiscal. Em 2 semanas. O senhor vai ser oficialmente o homem rico que sempre foi. E aí? Aí começamos a fase 2 do plano, do outro lado da linha. Sebastião sorriu. Pela primeira vez em décadas, o futuro parecia cheio de possibilidades. Doutora, posso confessar uma coisa. Claro, estou ansioso, muito ansioso. Para a vingança. Para a liberdade, Roberto Silva, o contador especializado em grandes patrimônios, terminou de revisar os últimos documentos numa manhã de segunda-feira e ligou para Aline com voz incrédula. Está tudo regularizado. Sebastião Rocha é oficialmente um dos homens mais ricos de Campinas. Os impostos foram pagos. As contas estão todas legalizadas. E ele tem liquidez imediata de 8 milhões de reais só nas contas brasileiras. Aline desligou o telefone e imediatamente discou para Sebastião. Senhor Sebastião, chegou a hora. O senhor está livre para ser quem realmente é, do outro lado da linha? Houve um silêncio longo. Quando Sebastião finalmente falou, sua voz tremia ligeiramente. 45 anos, doutora. 45 anos esperando por este momento. Como se sente? Assustado e, ao mesmo tempo, poderoso naquela tarde, eles se encontraram no escritório de Aline para colocar em prática a primeira fase do plano. Sebastião chegou pontualmente, mas desta vez vestia roupas novas, calça social preta, camisa branca impecável, sapato de couro legítimo. Ainda era discreto, mas havia uma postura diferente, uma confiança que não existia antes. O senhor já parece outra pessoa, observou Aline. É que eu finalmente sou eu mesmo. Eles abriram o laptop e começaram a executar as primeiras movimentações estratégicas. Aline havia feito uma pesquisa minuciosa sobre a vida financeira de Marcos e Fernanda, e as descobertas eram reveladoras. Olhe só, disse ela, apontando para a tela. A Honda Express, onde seu filho trabalha, está com problemas financeiros. O dono está tentando vender há 6 meses, mas não encontra comprador pelo preço que quer. Quanto ele está pedindo? 2,5 milhões. É uma boa concessionária, bem localizada, mas ele quer vender porque está com dívidas em outros negócios? Sebastião sorriu pela primeira vez em semanas. E a casa onde eles moram? Aqui fica mais interessante. Aline clicou em outro arquivo. Eles estão com 3 prestações atrasadas do financiamento. O banco já enviou notificação de execução hipotecária. Não sabia que estava tão difícil assim. Sua nora gasta mais do que eles ganham. Cartão de crédito no limite. Empréstimos pessoais, financiamentos em várias lojas. Eles estão no vermelho há mais de 1 ano. Sebastião estudou os números na tela com a experiência de quem passou décadas analisando balanços. Quanto eles devem no total? Aproximadamente 400 mil reais contando a casa. E se eu comprasse a concessionária, o senhor se tornaria o patrão do seu filho? E se comprasse a dívida da casa do banco, eu me tornaria o dono da casa onde eles moram. Aline o olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Senhor Sebastião, o senhor tem certeza disso? É um plano muito elaborado. Doutora, eles me humilharam na frente de 30 pessoas. Me expulsaram de casa como se eu fosse um cachorro velho. Agora vão aprender que subestimaram a pessoa errada. E a sua neta, Júlia, vai estar protegida. Na verdade, ela vai ser a maior beneficiada de tudo isso. Durante as 2 semanas seguintes, Sebastião e Aline trabalharam silenciosamente como generais planejando uma guerra. Primeiro, Sebastião comprou a Honda Express através de uma empresa de fachada. O ex-dono ficou tão aliviado por se livrar das dívidas que nem fez muitas perguntas sobre o comprador misterioso. Depois,
Ele negociou com o banco a compra da dívida hipotecária da casa de Marcos, o gerente, ansioso para tirar o prejuízo dos livros, aceitou um valor menor que o devido. Pronto, disse Aline, assinando os últimos papéis. O senhor agora é proprietário majoritário da concessionária onde seu filho trabalha e credor hipotecário da casa onde ele mora. E eles não fazem ideia, nenhuma. Todas as operações foram feitas através de empresas terceirizadas. Legalmente, seu nome não aparece em lugar nenhum, mas Sebastião não parou por aí. Através de contatos que Aline tinha no mundo empresarial, ele começou a investigar discretamente a reputação de Fernanda nos círculos sociais que ela tanto almejava. As descobertas foram devastadoras. Senhor Sebastião, disse Aline numa sexta-feira, lendo relatórios no seu tablet. Sua nora tem uma reputação péssima entre a alta sociedade local. Como assim? Carmen Vitória, aquela empresária que estava na festa, contou para várias pessoas sobre o que presenciou. A história se espalhou. Que história! Que Fernanda humilhou o sogro idoso na frente de convidados. Gritou com ele, o expulsou de casa. As mulheres da elite não gostaram nada disso. Sebastião se recostou na cadeira, processando a informação. Continue. Ela tentou organizar outra festa semana passada. Apenas 5 pessoas apareceram, e todas saíram cedo, desculpando-se com compromissos urgentes. Quer dizer que ela mesma destruiu a própria reputação. Exatamente. Descobri também que ela vem mentindo sobre a situação financeira da família. Contava para as amigas que vocês tinham condição muito melhor do que realmente têm. Sebastião balançou a cabeça, misturando pena e satisfação. A mentira tem perna curta. Né, doutora? Bem curta, e tem mais. Ela tentou conseguir empréstimos em 3 bancos diferentes na última semana. Todos negaram. Enquanto isso, na casa do Jardim das Flores, a vida de Fernanda estava se tornando um pesadelo inexplicável. Primeiro, Marcos recebeu uma proposta de aposentadoria antecipada da concessionária. O novo dono, uma empresa que ninguém conhecia, oferecia um pacote de rescisão generoso, mas deixava claro que a permanência dele na empresa dependia de reavaliação de desempenho. Fernanda, eu não entendo, disse Marcos, sentado na mesa da cozinha com papéis espalhados à sua frente. Por que essa empresa comprou a concessionária? E por que estão me pressionando a sair? Não sei, amor. Talvez seja só uma reorganização normal. Mas Fernanda sabia que não era normal. Nada estava normal desde que expulsara Sebastião de casa. Era como se uma nuvem negra tivesse se formado sobre suas vidas. O banco ligava todos os dias cobrando as prestações atrasadas da casa. Os cartões de crédito foram bloqueados. As amigas da alta sociedade pararam de atender suas ligações. E por mais que tentasse, não conseguia entender por que tudo estava dando errado ao mesmo tempo. Mãe, você brigou com alguém importante? Perguntou Júlia numa tarde, enquanto fazia lição de casa na mesa da cozinha. Por que pergunta isso? Porque as mães das minhas amigas estão agindo estranho comigo, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Fernanda sentiu um aperto no estômago. Havia sussurros, olhares, conversas que paravam quando ela chegava perto. Alguma coisa estava acontecendo, mas ela não conseguia identificar o quê. Júlia, você tem visto seu avô? Vejo por quê, como ele está. Bem, na verdade ele está diferente, mais feliz. Mais feliz. Fernanda franziu a testa. Como assim mais feliz? Ele está morando num apartamento miserável, vendendo doce na praça. Não sei explicar, mãe. Ele só parece mais leve. Naquela noite, Fernanda não conseguiu dormir, deitada ao lado de Marcos, que roncava suavemente. Ela repassava mentalmente todos os eventos desde a festa fatídica, a humilhação de Sebastião, as convidadas saindo apressadas, os problemas financeiros se multiplicando, a rejeição social que sentia, mas não entendia. E por que Sebastião parecia mais feliz, isso a incomodava mais do que deveria. Como um homem de 83 anos, expulso de casa, morando sozinho, podia estar mais feliz. Às 3 da manhã, ela levantou e foi até a janela da sala. A rua estava silenciosa, iluminada apenas pelos postes. Tinha uma sensação estranha, como se alguém estivesse observando, como se houvesse forças em movimento que ela não conseguia ver. Dalva, sussurrou para a noite, lembrando-se da sogra morta.
Se você está em algum lugar, me perdoa. Eu sei que tratei seu marido mal, mas o silêncio da madrugada não trouxe nenhuma resposta. Apenas o pressentimento de que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais imaginaria. A 12 quarteirões dali, num apartamento pequeno no centro, Sebastião Rocha dormia tranquilamente pela primeira vez em meses. No criado mudo ao lado da cama, a foto de Dalva parecia sorrir na penumbra. A segunda fase do plano estava funcionando perfeitamente. Júlia Rocha sempre foi uma menina observadora. Aos 15 anos, tinha o hábito de prestar atenção nos detalhes que os adultos ignoravam, e ultimamente algo muito estranho estava acontecendo com seu avô. Não era só o fato dele estar mais feliz. Como havia dito para a mãe, era algo mais profundo, mais intrigante. Primeiro, foram as roupas. Sebastião sempre usara as mesmas peças gastas, mas nas últimas semanas aparecia na praça com camisas novas, calças bem passadas, sapatos que ela nunca havia visto. Quando perguntava sobre isso, ele desconversava com um sorriso misterioso. Depois, foi a postura. O avô caminhava diferente. Falava com mais segurança. E havia um brilho nos olhos que ela não via há anos. Era como se uma transformação silenciosa estivesse acontecendo. Mas o que realmente despertou sua curiosidade foi uma tarde de quarta-feira, quando foi visitá-lo no apartamento. Sebastião estava no banheiro quando o celular dele tocou na mesa da sala. Júlia olhou para a tela e viu um nome que não conhecia. Aline Menezes. Quem é Aline Menezes, vô? Perguntou quando ele saiu do banheiro. É, uma amiga que estou conhecendo. Uma namorada, brincou Júlia. Não seja boba. Menina, é uma pessoa que está me ajudando com uns problemas de documentos. Júlia percebeu que havia algo por trás da resposta evasiva do avô, mas decidiu não insistir naquele momento. Na sexta-feira seguinte, ela chegou mais cedo ao apartamento. Sebastião havia saído para comprar pão, e a porta estava destrancada. Ele sempre deixava assim quando sabia que ela viria. Júlia entrou e se dirigiu à cozinha para pegar um copo d'água quando algo na mesa chamou sua atenção. Papéis. Muitos papéis espalhados, com logotipos de bancos que ela não reconhecia. Havia também um extrato bancário com o nome do avô. Mas os números não faziam sentido. Júlia pegou o papel com mãos trêmulas e leu novamente. Não podia estar vendo direito. Aqueles zeros todos não podiam ser reais. O saldo da conta mostrava um valor de 7 dígitos. Vô, chamou ela, ouvindo a chave na fechadura. Oi, minha filha. Cheguei cedo, né? Sebastião entrou carregando sacolas do supermercado e parou ao ver a neta segurando o extrato bancário. Por um momento, eles se olharam em silêncio. Ela com expressão confusa e assustada. Ele com resignação de quem sabia que esse momento chegaria cedo ou tarde. Vô, disse Júlia com voz pequena. O que é isso? Sebastião colocou as sacolas no chão e suspirou profundamente. Caminhou até a mesa, organizou os papéis calmamente e se sentou numa das cadeiras. Senta aqui, minha filha. Acho que chegou a hora de você saber a verdade. Que verdade? A verdade sobre quem seu avô realmente é. Durante a próxima hora, Sebastião contou para Júlia a mesma história que havia contado para Aline, a mineradora. O esquema de corrupção, as ameaças, o acordo de silêncio, os 45 anos vivendo uma mentira. A menina o escutava em silêncio absoluto, os olhos arregalados, tentando processar informações que pareciam saídas de um filme. Você está dizendo que você é rico? Perguntou ela quando ele terminou. Muito rico, minha filha. Mas por que você vendia doces na praça? Por que deixava a mamãe te tratar daquela forma? Porque tinha medo. Medo que descobrissem. Medo que fizessem mal para vocês. Seu avô foi covarde durante muito tempo. Júlia se levantou da cadeira e começou a andar pela sala pequena, tentando organizar os pensamentos. Vô, isso significa que vocês nunca precisaram me pedir para economizar dinheiro, que não precisávamos viver contando centavos. Significa. E a mamãe não sabia de nada. Ninguém sabia. Só sua avó Dalva sabia que eu recebia algum dinheiro extra, mas nunca soube quanto. Júlia parou na frente do avô, os olhos marejados. Por que você está me contando agora? Porque cansei de viver mentindo. E porque... Ele hesitou. Porque estou planejando algumas mudanças na nossa família.
Que tipo de mudanças? Sebastião olhou para a neta com ternura. Ela era jovem, mas tinha maturidade suficiente para entender situações complexas. Júlia, sua mãe me humilhou na frente de 30 pessoas, me expulsou de casa gritando que eu deveria morrer na rua como um mendigo. Seu pai ficou em silêncio. Escolheu ela ao invés de me defender. Eu sei, vô, e eu odeio eles por isso. Não odeie, minha filha, mas eles precisam aprender que suas ações têm consequências. O que você vai fazer? Sebastião explicou para Júlia, em termos simples, o que já havia colocado em prática: a compra da concessionária, a aquisição da dívida da casa, a deterioração natural da reputação social de Fernanda. Você está vingando a gente? Perguntou ela, uma mistura de admiração e medo na voz. Não é vingança, Júlia. É justiça. E, principalmente, é liberdade. Liberdade para ser quem eu realmente sou. E eu, o que acontece comigo? Você escolhe. Pode continuar morando com seus pais. Ou pode vir morar comigo. Vou garantir que você tenha a melhor educação possível, que possa fazer faculdade onde quiser, que nunca precise se preocupar com dinheiro. Júlia se sentou novamente, mas desta vez na beirada da cama. Vô, posso fazer uma pergunta? Todas que quiser. Por que a vovó Dalva nunca contou nada para ninguém? Sua avó era uma mulher sábia. Ela entendia que alguns segredos são pesados demais para serem compartilhados. E ela me amava o suficiente para carregar esse peso comigo. Você sente falta dela, todos os dias. Mas agora, pela primeira vez desde que ela morreu, sinto que estou fazendo algo que ela aprovaria. Como assim? Sua avó odiava a injustiça. Ela ficaria furiosa com o jeito que sua mãe me tratou. E ficaria orgulhosa de me ver lutando de volta. Júlia ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia descoberto. Quando finalmente falou, sua voz estava firme. Vô, eu quero ficar do seu lado. Tem certeza. Não vai ser fácil. Seus pais vão ficar magoados. Vão tentar te convencer a voltar. Eu tenho certeza. Eles me magoaram também quando fizeram aquilo com você. E além do mais, ela sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Sempre quis ter um avô milionário. Sebastião riu alto, um som que Júlia não ouvia há meses. Então temos um acordo, mas tem uma condição. Qual? Por enquanto, isso fica entre nós. Não pode contar nada para seus pais até eu estar pronto para revelar tudo. E quando vai ser isso? Logo, muito logo, naquela noite. Júlia voltou para casa com a cabeça fervilhando de pensamentos. Observou os pais durante o jantar com olhos completamente diferentes. Marcos estava claramente estressado com os problemas no trabalho, comendo em silêncio e checando o celular a cada 5 minutos. Fernanda reclamava da falta de dinheiro para uma nova maquiagem que queria comprar. Júlia, você está muito quieta hoje, observou Fernanda. Só estou cansada. Você foi ver seu avô de novo. Fui. Como ele está? Ainda vendendo doces. Júlia olhou para a mãe, pensando em tudo que sabia agora. Pensou no avô humilhado naquela mesma cozinha, obrigado a comer sozinho quando havia visitas. Pensou na fortuna escondida, nos 45 anos de silêncio, na transformação que estava presenciando. Ele está bem, mãe. Na verdade, acho que ele nunca esteve melhor. Melhor. Como pode estar melhor morando naquele apartamento horrível? Às vezes, disse Júlia, levantando-se da mesa. As pessoas ficam melhor quando se livram de situações que as faziam mal. Fernanda franziu a testa, sem entender completamente o que a filha queria dizer, mas sentindo um incômodo inexplicável nas palavras. Naquela noite, deitada na cama, Júlia pensou em como seria morar com o avô, em como seria ter recursos para estudar em qualquer lugar do mundo, em como seria ver a família finalmente conhecer a verdade sobre Sebastião Rocha, mas principalmente pensou em como estava orgulhosa de ter um avô que, aos 83 anos, ainda tinha coragem de lutar por sua dignidade, do outro lado da cidade. Sebastião olhava pela janela do apartamento, sentindo-se menos sozinho do que se sentia há anos. Agora tinha uma aliada, alguém da família que conhecia a verdade e escolhera ficar ao seu lado. O plano estava funcionando perfeitamente, mas o mais importante era que não estava mais caminhando sozinho em direção ao futuro. Em breve, Fernanda e Marcos descobririam quem eles realmente haviam subestimado.
A vida de Fernanda Lima estava desmoronando tijolo por tijolo, e ela não conseguia entender por quê. Era como se alguma força invisível estivesse sistematicamente destruindo tudo que ela havia construído, mas cada problema parecia vir de uma fonte diferente. Impossível de rastrear. Tudo começou numa segunda-feira de manhã, quando Marcos recebeu uma ligação da nova administração da Honda Express. Senhor Marcos, aqui é o Ricardo, do departamento pessoal. Precisamos conversar com o senhor hoje, se possível. Sobre o quê? Preferimos conversar pessoalmente. O senhor pode vir aqui às 14h. Marcos desligou o telefone com um aperto no estômago. Nos últimos dias, o clima na concessionária estava estranho. Os novos proprietários, uma empresa misteriosa que ninguém conhecia direito, tinham trazido consultores externos que passavam o dia analisando planilhas e sussurrando entre si. Às 14h, Marcos se sentou numa sala que conhecia há 5 anos, mas que agora parecia estranha com móveis novos e um homem de terno que ele nunca havia visto antes. Marcos, eu sou o Paulo, consultor de recursos humanos da nova administração. Vamos direto ao ponto. Sua performance nos últimos 6 meses não atende aos padrões que esperamos. Como assim? Sempre bati minhas metas. As metas antigas. Agora temos novos objetivos, nova estratégia. E, sinceramente, achamos que você não se encaixa no perfil que buscamos. Marcos sentiu o sangue gelar. Vocês estão me demitindo. Estamos oferecendo um pacote de rescisão generoso, 3 meses de salário, mas todos os direitos. É uma oportunidade de você recomeçar em outro lugar. E se eu não aceitar? Paulo olhou para ele com uma expressão que misturava paciência e firmeza. Marcos, vou ser franco. Os novos donos querem renovar completamente o quadro gerencial. Você pode sair agora, com dignidade e uma boa indenização. Ou pode ficar e arriscar uma demissão por justa causa daqui a algumas semanas. 2 horas depois, Marcos chegou em casa carregando uma caixa com seus pertences pessoais e um olhar derrotado. Fernanda estava na sala assistindo a um programa de variedades, mas desligou a TV assim que viu a expressão do marido. O que aconteceu? Me demitiram. Como assim te demitiram? Você trabalhava lá há 5 anos. A empresa mudou de dono. Eles querem gente nova. Fernanda se levantou do sofá, como se tivesse levado um choque elétrico. Marcos, a gente tem prestações da casa atrasadas, cartão no limite, empréstimo pessoal para pagar. Como vamos fazer? Não sei, Fernanda, não sei. Você falou que tinha 5 anos de empresa, que era impossível te mandarem embora. As coisas mudaram, tudo mudou. Naquela noite, eles ficaram acordados até tarde, fazendo contas numa mesa cheia de boletos e extratos bancários. A matemática era cruel. Mesmo com a rescisão, não teriam dinheiro suficiente para quitar as dívidas e manter o padrão de vida. Vamos ter que vender alguma coisa, disse Fernanda, olhando para a lista de pendências. O quê? O carro está financiado. A casa também. Não sei, alguma coisa. Foi na quarta-feira que chegou a segunda bomba. Fernanda estava organizando papéis quando encontrou uma carta registrada que havia chegado na véspera, mas que ela não havia aberto porque estava muito nervosa com a situação de Marcos. O envelope tinha o timbre de um escritório de advocacia que ela não conhecia. Prezada senhora Fernanda Lima. Informamos que a dívida hipotecária referente ao imóvel localizado na Rua das Flores, 247, foi adquirida pelo nosso cliente. As prestações em atraso totalizam R$ 18.450 e solicitamos a quitação em até 15 dias. Caso contrário, serão iniciados os procedimentos de execução hipotecária. Atenciosamente, do Herr Jonas Pereira, Advocacia. Marcos, gritou Fernanda da cozinha. Vem aqui agora. Ele apareceu correndo, ainda de pijama. O que foi? Lê isso. Marcos leu a carta 2 vezes, a cor sumindo do rosto. Eu não entendo. O banco vendeu nossa dívida, aparentemente, mas isso pode acontecer. Pode. Quando você atrasa muito, o banco às vezes vende a dívida para outras empresas. E agora? Agora a gente tem 15 dias para arrumar R$18.000, ou perdemos a casa. Fernanda se sentou na cadeira da cozinha e, pela primeira vez desde que expulsara Sebastião, chorou. Não era um choro delicado. Era um desespero real, cru, de quem estava vendo sua vida desmoronar
sem entender como havia chegado naquele ponto. Marcos, como a gente foi parar nisso? Há 3 meses estava tudo bem. Não sei, amor. Parece que tudo deu errado ao mesmo tempo. Desde que... Fernanda parou no meio da frase, mas Marcos completou o pensamento que ela não queria verbalizar. Desde que expulsamos meu pai de casa, você acha que é castigo? Não acredito nessas coisas, mas... Sei lá, Fernanda. Às vezes tenho a impressão de que fizemos uma coisa muito errada. Na quinta-feira, a situação piorou ainda mais. Fernanda foi ao banco tentar negociar um empréstimo para quitar a dívida da casa, mas foi informada de que não tinha mais limite de crédito disponível. Como não tenho limite, sempre tive. Senhora, seu CPF está negativado. Há pendências em 3 instituições financeiras diferentes. Que pendências? O gerente checou o sistema e listou dívidas que Fernanda nem lembrava de ter contraído. Cartão de loja, crediário de uma joalheria, financiamento de imóveis. Tudo isso soma R$42 mil em atraso. Não posso liberar nenhum novo crédito. Fernanda saiu do banco como uma zumbi. Caminhou sem rumo pelo centro de Campinas por 2 horas, tentando entender como sua vida havia saído de controle tão rapidamente. Foi ao passar em frente ao Café Central que viu Carmen Vitória sentada numa mesa da calçada, tomando café com 2 amigas, as 3 mulheres que haviam estado na sua festa beneficente, que haviam presenciado sua explosão contra Sebastião. Por um momento, Fernanda pensou em se aproximar, cumprimentar. Talvez até pedir ajuda, mas quando Carmen a viu, houve uma troca de olhares que durou apenas segundos, mas disse tudo. Carmen sussurrou algo para as amigas. Elas olharam rapidamente na direção de Fernanda, e depois as 3 voltaram a conversar como se ela fosse invisível. Fernanda entendeu que não era bem-vinda, que sua reputação social havia sido destruída naquela noite terrível da festa, e que não havia volta. Naquela tarde, quando Júlia chegou da escola, encontrou a mãe sentada na sala no escuro, olhando para o nada. Mãe, tá tudo bem? Não, Júlia, não tá tudo bem. O que aconteceu? Fernanda contou para a filha sobre o desemprego do pai, sobre a dívida da casa, sobre os problemas financeiros que se multiplicavam. Júlia escutou tudo em silêncio, fingindo surpresa, mas por dentro, pensando em como o avô havia previsto exatamente isso. E agora, mãe? O que vocês vão fazer? Não sei, minha filha. Sinceramente, não sei. Vocês já tentaram pedir ajuda para alguém da família? Fernanda olhou para a filha com uma expressão amarga. Que família? Seu avô está morando num apartamento miserável depois do que aconteceu. Por que você não liga para ele? Para falar o quê, Júlia? Para pedir desculpa, para pedir ajuda, depois de tudo que falei. Às vezes, pedir desculpa é o primeiro passo para resolver as coisas. Fernanda ficou em silêncio por um longo tempo. A ideia de ligar para Sebastião, de admitir que estava em apuros, de engolir o orgulho que a havia levado até aquele buraco, era quase insuportável. Seu avô não tem como nos ajudar, Júlia. Ele vive da aposentadoria. Você tem certeza? Como assim se tenho certeza? Nada, mãe, esqueça. Naquela noite, Fernanda deitou na cama ao lado de Marcos e pela primeira vez em anos, reconheceu para si mesma que havia cometido um erro terrível, não só por expulsar Sebastião, mas por como havia feito isso. A humilhação pública, os gritos, a crueldade gratuita. Marcos, sussurrou ela no escuro. Você acha que seu pai nos perdoaria? Não sei. Depende de como a gente se aproximasse dele. E se a gente tentasse o quê? Se desculpar? Pedir para ele voltar? Marcos se virou na cama para olhar a esposa. Fernanda, meu pai é um homem orgulhoso. Ele não vai simplesmente esquecer o que aconteceu. Mas talvez o quê? Talvez ele tenha um coração melhor que o meu. Foi a primeira vez que Fernanda admitiu, mesmo que indiretamente, que havia agido mal. Mas ainda não sabia que do outro lado da cidade, o homem que ela havia humilhado estava preparando uma revelação que mudaria para sempre a forma como ela enxergava a si mesma e suas escolhas. O castelo de cartas de Fernanda havia desmoronado completamente. Agora, só restava descobrir se havia alguma chance de reconstruir alguma coisa sobre os escombros. O convite chegou numa manhã de sábado, 3 semanas depois do desemprego de Marcos. Júlia estava tomando café quando viu o envelope dourado sendo entregue pelo carteiro. Com o nome dela escrito em letra cursiva elegante,
O convite parecia saído de um conto de fadas. "Mãe!" gritou ela da porta. Chegou o meu convite de aniversário. Fernanda apareceu na sala ainda de roupão, com olheiras profundas que mostravam as noites mal dormidas das últimas semanas. "Que convite?" "Do meu aniversário de 16 anos. O vô mandou fazer." Fernanda franziu a testa. "Sebastião organizando festa de aniversário com que dinheiro?" "Júlia, que história é essa? Seu avô não tem condições de fazer festa." "Mas ele fez", disse a menina, abrindo o envelope com cuidado. Olha só, o convite era realmente impressionante. Papel caro, letras douradas em relevo, texto formal. Sebastião Rocha tem a honra de convidar a família para a celebração dos 16 anos de sua neta querida, Júlia Rocha, local, Buffet Quinta das Flores, data, sábado, 15 de dezembro, horário, 19 Airtrage, passeio completo. Quinta das Flores. Fernanda arregalou os olhos. "Júlia, esse é o buffet mais caro da cidade. Seu avô deve ter enlouquecido. Ou talvez ele tenha guardado dinheiro durante todos esses anos", sugeriu Júlia, tentando manter a voz neutra. "Guardado de onde? Da aposentadoria de R$600. Marcos apareceu na sala e leu o convite por cima do ombro da esposa. "Pai sempre foi muito econômico. Talvez tenha juntado alguma coisa mesmo. Marcos, você viu o apartamento onde ele mora? É um buraco. Como ele vai pagar o Quinta das Flores?" "Não sei, amor, mas é o aniversário da nossa filha. A gente deveria ficar feliz que ele quer comemorar." Fernanda olhou para o convite com uma mistura de curiosidade e desconforto. Nas últimas semanas, havia pensado várias vezes em ligar para Sebastião, mas o orgulho sempre falava mais alto. Agora ele estava fazendo o primeiro movimento, mas de uma forma que ela não esperava. "Júlia, você sabia que seu avô estava planejando isso? Ele comentou que queria fazer algo especial para o meu aniversário. Mas eu não sabia que seria tão grande, na verdade." Júlia sabia exatamente o que estava acontecendo. Havia participado do planejamento junto com Sebastião e Aline durante as últimas 2 semanas. A festa seria o palco perfeito para a grande revelação. No escritório de Aline, Sebastião fazia os últimos preparativos. Tinha contratado não apenas o melhor buffet da cidade, mas também um contador para estar presente durante a festa, além de documentos que comprovariam cada palavra que ia dizer. "Senhor Sebastião, o senhor tem certeza de que quer fazer isso numa festa de aniversário?" perguntou Aline. "Talvez fosse melhor num ambiente mais privado." "Doutora, eles me humilharam numa festa, na frente de convidados. É justo que saibam a verdade numa festa também. E se eles ficarem muito abalados?" 45 anos, doutora. 45 anos eu fiquei abalado, vivendo uma mentira. Agora é hora deles entenderem quem realmente subestimaram. Na manhã do sábado, Fernanda acordou mais nervosa do que esperava. Não sabia por quê, mas havia algo no ar que a deixava inquieta. Talvez fosse a perspectiva de rever Sebastião depois de semanas, ou talvez fosse a impossibilidade de entender como ele havia conseguido pagar uma festa tão cara. "Marcos, que roupa você vai usar? Meu terno azul marinho, por quê?" "Não sei. Tenho a impressão de que essa festa vai ser importante. É o aniversário de 16 anos da nossa filha. Claro que é importante." "Não é isso. É outra coisa. Às 7 da noite, a família chegou ao Quinta das Flores. O buffet estava realmente impressionante. Decoração sofisticada com flores brancas e douradas, mesas elegantemente postas, um pequeno palco com microfone e garçons circulando com bandejas de canapés finos. Júlia estava radiante num vestido azul que Sebastião havia mandado fazer especialmente para ela. Quando viu os pais chegarem, correu para abraçá-los. "Gostaram? O vô fez tudo isso para mim. Está lindo, minha filha", disse Marcos, olhando ao redor com admiração. "Muito lindo." Fernanda observava cada detalhe com crescente perplexidade. Conhecia os preços daquele buffet. Havia pesquisado quando sonhava em fazer uma festa lá. Aquela celebração custava no mínimo R$15.000. "Júlia, onde está seu avô? Ele disse que ia chegar um pouco mais tarde. Quer falar com vocês quando todos os convidados estiverem aqui?" Os convidados eram poucos, mas cuidadosamente escolhidos. Alguns colegas de classe de Júlia, alguns vizinhos, Dona Cleusa da praça, e, para surpresa de Fernanda, Carmen Vitória e outras mulheres da sociedade local
que haviam estado na festa fatídica. Por que essas mulheres estão aqui? Sussurrou Fernanda para Marcos. Não sei. Talvez papai tenha convidado porque elas conhecem a Júlia, às 8 horas, quando todos já estavam servidos e a festa fluía normalmente. As portas do salão se abriram, Sebastião Rocha entrou, mas não era o homem que eles conheciam. Vestia um terno preto impecável, sapatos de couro italiano, camisa branca engomada e uma gravata de seda. Seus cabelos estavam cortados e penteados profissionalmente, e ele caminhava com uma postura ereta e confiante que Fernanda nunca havia visto. Mais impressionante ainda, ele estava acompanhado por uma mulher elegante, Aline, e por um homem de meia idade carregando uma pasta executiva. O silêncio no salão foi instantâneo. Todos os olhares se voltaram para aquele senhor de 83 anos, que parecia ter saído de uma revista de alta sociedade. Boa noite, disse Sebastião, sua voz ecoando clara e firme pelo salão. Obrigado a todos por virem celebrar os 16 anos da minha neta querida. Ele caminhou até Júlia, deu-lhe um beijo na testa e depois se posicionou próximo ao pequeno palco. Marcos, Fernanda, podem se aproximar, por favor. O casal se aproximou hesitante. Fernanda com uma expressão de completa confusão. Marcos tentando entender o que estava acontecendo. Pai, disse Marcos em voz baixa, o senhor está diferente. Estou sendo eu mesmo, meu filho. Pela primeira vez em 45 anos. Estou sendo quem realmente sou. Sebastião olhou ao redor do salão. Para todos os rostos que o observavam com curiosidade, gostaria de compartilhar com vocês uma história. Uma história sobre segredos, sobre medo e sobre como às vezes as pessoas que julgamos conhecer são completamente diferentes do que imaginamos. Fernanda sentiu um aperto no estômago. Havia algo na postura do sogro, na forma como ele falava, que a deixava extremamente nervosa. Em 1979, continuou Sebastião, eu trabalhava como contador na São Rafael Mineração. Descobri que os executivos estavam desviando milhões em royalties do governo. Quando tentei denunciar, fui ameaçado de morte. Ofereceram-me um acordo. Silêncio em troca de pagamentos mensais. As pessoas no salão começaram a se mover desconfortavelmente. Carmen Vitória e suas amigas trocaram olhares intrigados. Durante 45 anos. Sebastião continuou. Recebi esses pagamentos. Com o tempo e os investimentos, eles se transformaram numa fortuna considerável. E pai, interrompeu Marcos, a voz tremendo, do que o senhor está falando? Estou falando do fato de que seu pai, que vocês pensam ser um pobre vendedor de doces, é na verdade multimilionário. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os garçons pararam de circular. Roberto, chamou Sebastião, gesticulando para o homem da pasta. Pode mostrar os documentos. O contador se aproximou e começou a distribuir papéis, extratos bancários, certidões de patrimônio, documentos de investimentos. Os números eram claros e indiscutíveis. Pai, disse Marcos, a voz mal saindo da garganta. Isso é verdade. É verdade, meu filho. Tenho patrimônio suficiente para sustentar nossa família por gerações, sem ninguém precisar trabalhar. Fernanda olhava para os papéis como se estivesse lendo em idioma estrangeiro. Os números dançavam na sua frente, impossíveis de processar. Mas por que você nunca contou? Conseguiu perguntar. Porque tinha medo. Medo que descobrissem. Medo que fizessem mal para vocês. Vivi 45 anos como um covarde, escondendo quem eu realmente era. E agora? Perguntou Marcos. Agora estou livre. O último homem que conhecia meu segredo morreu. E vocês? Ele olhou diretamente para Fernanda. Vocês me ensinaram que não preciso mais viver com medo de perder pessoas que não me respeitam. Fernanda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A realidade estava se reorganizando na sua mente de uma forma devastadora. Sebastião, disse Carmen Vitória, se aproximando. O senhor está dizendo que sempre foi rico, Dona Carmen. Muito rico. Rico o suficiente para ter comprado a concessionária onde meu filho trabalhava. Rico o suficiente para ter adquirido a dívida da casa onde eles moram. Marcos e Fernanda se entreolharam com um horror crescente. Pai, o senhor fez o quê? Fiz o que precisava fazer para proteger meus interesses. E principalmente, ele sorriu para Júlia,
para garantir que minha neta tenha o futuro que merece. O salão inteiro observava a cena com fascínio. Era como assistir a um drama ao vivo, uma revelação que ninguém poderia ter previsto. Fernanda, disse Sebastião, sua voz agora fria como gelo. Você me disse para morrer na rua como um mendigo. Não vim aqui para me vingar. Vim me libertar de uma vida de mentiras. E então, a última bomba. Júlia vai morar comigo a partir de hoje. Vai estudar nas melhores escolas, fazer faculdade onde quiser. E vocês vão aprender a viver com as consequências das escolhas que fizeram. O silêncio foi quebrado apenas pelo som de Fernanda, desabando numa cadeira, finalmente entendendo a magnitude do que havia perdido quando escolheu humilhar o homem mais poderoso da sua vida. O silêncio no salão durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Fernanda estava sentada na cadeira, o rosto branco como papel, olhando para os documentos que provavam que havia humilhado um multimilionário. Marcos permanecia de pé ao seu lado, tremendo visivelmente, tentando processar que o pai que ele havia abandonado era mais poderoso do que jamais imaginara. Pai, conseguiu sussurrar Marcos. Por favor, podemos conversar em particular. Não há nada para conversar em particular, meu filho, respondeu Sebastião calmamente. Vocês fizeram suas escolhas na frente de 30 pessoas, agora conhecem as consequências também na frente de testemunhas. Carmen Vitória se aproximou de Sebastião com uma expressão que misturava admiração e constrangimento. Senhor Sebastião, nós todas que estivemos naquela festa, não sabíamos. A senhora não precisava saber quem eu era para entender que o que presenciou estava errado. Dona Carmen, humilhar idosos é errado, independentemente da conta bancária deles. Carmen baixou a cabeça, envergonhada, ao redor do salão. Os outros convidados observavam a cena com fascínio e desconforto. Fernanda finalmente conseguiu se levantar da cadeira. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela ainda não havia chorado. Era como se estivesse em choque profundo demais para processar emoções. Sebastião, disse ela, a voz rouca. Eu não sabia. Você não sabia o quê, Fernanda, que eu era rico? Ele a olhou nos olhos sem piscar. Isso mudaria alguma coisa. Trataria um homem pobre com mais respeito, simplesmente porque ele fosse rico. Não é isso. É exatamente isso. Você me desprezou porque achava que eu era um peso morto. Um inútil que só dava prejuízo. Agora que sabe que eu tenho dinheiro. Quer fazer as pazes? As palavras de Sebastião cortavam como navalhas. Cada frase era uma verdade que Fernanda não conseguia negar. Eu estava estressada naquele dia. Não era o que eu realmente pensava. Fernanda, a voz de Sebastião se tornou ainda mais fria. Quando as pessoas estão estressadas, elas mostram quem realmente são. Você mostrou quem é. Uma mulher capaz de humilhar um idoso de 83 anos por causa de umas taças quebradas. Júlia se aproximou do avô e entrelaçou o braço no dele, numa demonstração clara de lealdade. Vô, podemos ir agora. Já falou tudo o que precisava falar. Ainda não terminei. Minha filha, Sebastião se dirigiu novamente a Marcos e Fernanda. Vocês têm 30 dias para quitar a dívida da casa. 400 mil reais. Se não conseguirem, vou executar a hipoteca. Pai, como vamos arrumar 400 mil reais? Implorou Marcos. Não é problema meu, filho. Durante anos vocês me fizeram sentir que eu era um fardo. Agora vocês saberão como é ser um fardo para si mesmos. E a concessionária? Perguntou Marcos, já sabendo a resposta. Também é minha. Vocês podem continuar trabalhando lá, mas como funcionários comuns, não como gerentes. E se não se comportarem adequadamente, serão demitidos. Fernanda finalmente desabou. Começou a chorar compulsivamente, não lágrimas delicadas, mas soluços desesperados de quem estava vendo sua vida inteira desmoronar. Por favor, implorou ela, me perdoa. Eu estava errada. Eu sei que estava errada. Por favor, me dá uma chance de consertar as coisas. Fernanda, disse Sebastião. E pela primeira vez, sua voz mostrou uma ponta de tristeza. Algumas palavras não têm volta. Quando você gritou para eu morrer na rua como um mendigo, você quebrou algo que não pode ser consertado. Mas eu não sabia. E eu não sabia que minha própria família era capaz de tanta crueldade. Estamos quites. Marcos tentou uma última abordagem.
Pai, e a Júlia, ela é menor de idade. Não pode simplesmente decidir morar com o senhor. Na verdade, pode, disse Aline, falando pela primeira vez. Sou advogada, e Júlia tem direito de escolher com qual familiar quer morar. Além disso, o Sr. Sebastião tem condições financeiras muito superiores para oferecer o melhor para ela. Júlia, disse Fernanda, se virando para a filha. Você não pode fazer isso. Eu sou sua mãe. Mãe, respondeu Júlia, com uma firmeza que surpreendeu todos. Quando você humilhou o vô daquela forma, você também me humilhou. Eu amo ele, e você fez questão de mostrar que isso não importava para você. Mas eu te amo também. Eu sei que você me ama, mas você não ama o vô, e ele é importante para mim. Então vou morar com quem nos ama de verdade. Carmen Vitória e as outras mulheres da sociedade observavam tudo com expressões chocadas. Era como assistir à destruição completa de uma família, mas era impossível não reconhecer que Sebastião tinha razão. Senhor Sebastião, disse Carmen, posso fazer uma pergunta? Pode. O que o senhor pretende fazer agora? Sebastião sorriu pela primeira vez desde que começara a revelação. Vou criar a Fundação Dalva Rocha, em homenagem à minha falecida esposa. Será dedicada a ajudar idosos abandonados por suas famílias. Já separei 2 milhões de reais para começar. E depois vou ser avô em tempo integral. Vou cuidar da Júlia, vou viajar com ela, vou dar a ela todas as oportunidades que não pude dar ao meu filho. Marcos deu um passo à frente. Pai, existe alguma chance de, algum dia, podermos reconstruir nossa relação? Sebastião olhou para o filho com uma expressão que misturava decepção e uma ponta de esperança. Marcos, você ficou calado quando sua esposa me humilhou. Escolheu ela quando teve que decidir entre nós. Se um dia quiser tentar reconstruir alguma coisa, vai ter que me provar que mudou de verdade. Como? Divorcie-se dela. Passe um ano inteiro mostrando que pode ser um homem de caráter, que pode escolher o certo mesmo quando é difícil. Depois conversamos. Fernanda olhou para o marido com horror. Marcos, você não vai... Eu não sei, Fernanda, disse ele. E pela primeira vez em anos sua voz tinha firmeza. Preciso pensar em muita coisa. A festa estava oficialmente terminada. Os convidados começaram a se despedir. Alguns vindo cumprimentar Sebastião, outros saindo discretamente. Carmen Vitória foi uma das últimas a partir. Senhor Sebastião, o senhor nos deu uma lição hoje. Uma lição que não vamos esquecer. Não era uma lição, dona Carmen. Era apenas a verdade vindo à tona. 2 horas depois, o salão estava vazio, exceto por Sebastião, Júlia, Aline e o casal devastado que um dia havia sido sua família. Pai, fez uma última tentativa, Marcos. Não existe nenhuma possibilidade de... Existe, interrompeu Sebastião. Mas depende inteiramente de vocês. Dependem de provarem que são capazes de mudança real, não apenas arrependimento por interesse. E enquanto isso, vocês aprendem a viver com as consequências de suas escolhas, assim como eu aprendi a viver 45 anos com as minhas. Era 6 meses depois, a mansão de Sebastião, nos arredores de Florianópolis, estava sendo inaugurada oficialmente como sede da Fundação Dalva Rocha. Júlia, agora com 16 anos, e estudando no melhor colégio particular da cidade, ajudava o avô a receber os primeiros beneficiários. Idosos que haviam sido abandonados por suas famílias e agora teriam assistência médica, moradia digna e, principalmente, respeito. Pela janela do escritório, eles viram uma mulher de meia idade passar na rua, carregando materiais de limpeza. Era Fernanda, que agora trabalhava como faxineira para sobreviver após o divórcio. Marcos havia escolhido tentar reconquistar o pai, e como primeiro passo, se separara da esposa. Vô, perguntou Júlia. Você sente pena dela? Sebastião observou a ex-nora caminhando pela calçada. Ela havia perdido peso, parecia cansada, mas havia algo em sua postura que sugeria que finalmente estava aprendendo o valor do trabalho honesto. Sinto pena da mulher que ela poderia ter sido se tivesse escolhido a bondade ao invés da ganância, respondeu ele. Mas não sinto pena das consequências que ela criou para si mesma. E o papai? Seu pai está tentando. Tem trabalhado como vendedor comum na concessionária, sem reclamar.
Talvez em alguns meses eu considere dar a ele uma nova chance. Júlia sorriu e abraçou o avô. Sabe o que eu aprendi com tudo isso, vô? O que às vezes as pessoas mais simples carregam os segredos mais extraordinários e que o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas na dignidade de saber quando e como usá-lo. Sebastião olhou para a neta com orgulho infinito. Ela havia aprendido a lição mais importante de todas, que a verdadeira riqueza de uma pessoa não está no que ela possui, mas em como ela trata os outros, do lado de fora. O sol se punha sobre Florianópolis, e um homem de 83 anos finalmente estava vivendo a vida que sempre merecera, com honestidade, dignidade e amor verdadeiro. A mentira havia durado 45 anos. A liberdade duraria para sempre,